A rejeitada revela o amor tímido que transformou seu destino no dia do casamento. Clara estava sobrecarregada. O grande dia chegara, e ao mesmo tempo que ela se preparava para a cerimônia, sentia que as expectativas pesavam sobre seus ombros como uma mala de pedras. O vestido branco brilhava, mas ela se via como uma boneca de porcelana, exposta e frágil, à mercê de um destino que parecia ter sido decidido por todos à sua volta, menos por ela. Olhou no espelho e viu um reflexo rendido, cabelo impecável, maquiagem perfeita, mas no fundo o seu coração pulsava descompassado, dilacerado entre a alegria esperada e a tristeza contida. Os risos e os murmúrios de felicitações ecoavam no salão ricamente decorado, mas ela só conseguia pensar em Lucas, seu amor de juventude. Ele havia desaparecido na véspera da cerimônia, deixando uma lacuna que não se preenchia. O que teria acontecido com ele? As memórias da infância, dos risos compartilhados, das promessas sussurradas, pareciam dançar. Ele era tudo o que sua família havia aprovado. Estável, trabalhador, um futuro promissor. O que mais poderia uma mulher querer? Mas enquanto ela trocava votos, sentia-se como se estivesse se casando com uma sombra. E não havia espaço para o calor daquela lembrança que a consumia por dentro. As palavras de Rafael misturavam-se com o eco das batidas do seu coração na lembrança de Lucas. O altar estava cercado por amigos e familiares, mas Clara se sentia isolada, mergulhada em uma solidão efervescente. Então o inesperado aconteceu. A porta do salão se abriu abruptamente. Todos se viraram, esperando ver quem ousava interromper aquele momento. E lá estava Lucas, com um olhar intenso e uma expressão confusa. O ar ficou pesado. O murmúrio da multidão tornou-se um rugido à medida que a verdade lentamente se desenrolava. Lucas e Rafael. Irmãos, a revelação explodiu como um fogos de artifício, iluminando tudo em sua voltagem emocional. Clara ficou paralisada. As promessas de um futuro seguro com Rafael pareciam desmoronar diante dela. O que significava aquilo? O amor de sua infância, aquele que nunca realmente se foi, agora estava de volta, mas envolto em um emaranhado de segredos que poderia despedaçar não apenas seu casamento, mas também a vida de dois homens que ela amava de maneiras diferentes. O que ela faria agora? Olhando para seus olhos, Clara sentia um nó na garganta apertar-se, enquanto a voz de Rafael, pausada e cheia de expectativa, tornava-se um eco distante. O futuro, antes claro, era agora uma nebulosa incerteza. Uma escolha complexa aguardava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada. O coração martelava em seu peito. O mundo à sua volta parecia ter desacelerado. Lucas, com aquele olhar intenso e confuso, estendeu a mão. Mas o contexto não fazia sentido. O murmúrio da multidão se transformou em um ruído distante, quase ensurdecedor. Era como se
todas as promessas e expectativas se esvaíssem no ar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Rafael, a voz seca, os olhos estreitos em dúvida. Clara não podia olhar para ele. Ela estava presa entre dois mundos e a respiração parecia pesada como chumbo. "Eu precisava falar com você, Clara." Lucas respondeu, sua voz cortando como um fio de faca. "Tem algo que você precisa saber." Então, num instante de pura tensão, o chão sob os pés de Clara ruiu. Uma figura familiar apareceu atrás de Lucas, como uma sombra que emergia sob a luz intensa. Era Sofia, a melhor amiga de Clara, com um semblante sombrio e os olhos inchados. O murmúrio da multidão alcançou um clímax ensurdecedor enquanto as duas mulheres se encaravam. "O que está acontecendo?" sussurrou Clara, sentindo o pânico subir pela sua garganta. Sofia respirou fundo, suas mãos tremendo ao se fixarem no vestido de noiva de Clara. E então, com uma coragem inesperada, revelou: "Clara, eu sou a razão pela qual Lucas foi embora." A voz dela era quase um golpe físico, e o salão pareceu gelar. "Ele não me deixou porque não te ama. Ele foi embora porque ele tinha que me proteger." Corações disparados. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. O que ela queria é que isso tudo fosse um pesadelo, que elementos daquela revelação não fizessem parte da realidade brutal na qual estava inserida. "Proteger? De quê?" perguntou, a voz agora tão baixa que mal conseguiu ouvir a si mesma. Olhando entre Lucas e Sofia, um turbilhão de emoções despontou. "Clareza, amor, revelações." Lucas falou, sua voz implorativa. "Eu não podia arriscar, Clara. Você estava prestes a se casar com Rafael, e eu tinha medo do que poderia acontecer se você soubesse a verdade." Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. O sorriso de Rafael se desfez, dando lugar a uma ferocidade exposta. A sala estava em um silêncio tenso, os convidados divididos entre a curiosidade e o choque. "A verdade? Que verdade?" O tom de Rafael aumentou, quase como um rosnado. Clara não sabia o que era pior: ver seu noivo se transformando em um estranho ou estar imersa em um mar de confusão. Sofia, determinada, olhou diretamente para Clara e disse, desnuda e crua: "Eu e Lucas temos um passado. Um passado que ele tentou esconder porque sabia que você ficaria com ele. Nós éramos juntos antes de você entrar na vida dele. E eu não consigo mais viver com isso." O salão pareceu girar em torno de Clara. As risadas, as músicas, todos aqueles momentos felizes que ela deveria estar experimentando, em questão de segundos, viraram uma devastação emocional. Os risos banhados em luz agora se tornaram eco do que deveria ser uma celebração. "Então, foram irmãos e amantes?" Uma voz ao fundo ecoou, e Clara se virou, perdida. A confusão foi precedida por uma dor latente, um aperto crescente no coração. O futuro que parecia claro agora se desmoronava como um castelo de cartas. E, em meio a todas as revelações, uma pergunta ressoava. O que fazer agora, em meio daquela tempestade? Clara se viu sozinha, perdida. Lucas, Rafael, Sofia, todos com segredos que pareciam amarrá-los de maneira indissolúvel. As incertezas empurravam sobre seus ombros, e a próxima decisão estava prestes a despontar. Mas qual delas seria a mais dura? A escolha que balançava abaixo, um futuro seguro ou a busca incontrolável por um amor que nunca morreria? Sem palavras, um nó se formou em sua garganta. O altar do amor
agora se tornaram campo de batalha, e Clara se perguntava se conseguiria sair ilesa dessa guerra emocional. Enquanto isso, uma nova verdade pairava sobre ela, esperando para ser explorada. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Cada revelação, cada olhar, aumentava sua sensação de sufocamento. Os rostos de Lucas e Sofia pareciam carregar o peso da verdade. Não havia tempo para pensar. Suas emoções estavam à flor da pele, e a sala parecia um útero de tensão, pulsando com vidas entrelaçadas em um emaranhado de segredos. O que mais você não me contou? Clara questionou, a voz trêmula, lutando para manter a calma. O olhar de Lucas, antes tão intenso, agora mostrava um medo profundo. Lucas hesitou, as palavras engasgando-se como se fossem espinhos. Mas antes que pudesse continuar, o som de um estrondo cortou o ar. A porta principal do salão se abriu com um movimento brusco e uma figura alta entrou, varrendo a sala com um olhar feroz. Era um homem desconhecido com um ar de autoridade cravado em seu semblante. Ele se aproximou rapidamente, a expressão determinada e os punhos cerrados. Clara congelou, seus sentidos trabalhando a 1000 por hora. "Traidores!" ele gritou, e o eco de sua voz reverberou pelas paredes decoradas. "O que está acontecendo aqui?" Rafael, que estava a poucos passos de Clara, franziu a testa enquanto tentava processar a entrada abrupta do estranho. Os convidados olhavam entre os 3 jovens e o novo intruso, o murmúrio crescendo até atingir um clamor confuso. "Quantas mentiras mais você vai contar para manter isso de pé, Lucas?" O homem falou, seu olhar fixo em Lucas, como se estivesse pronto para um confronto. "Eu não vim aqui para ser feito de tolo." Os olhos de Clara alargaram-se. Quem era aquele homem? Lucas balançou a cabeça, seu rosto empalidecendo. "Eu não sei do que você está falando", protestou Lucas, mas a insegurança em sua voz contradizia suas palavras. "Não minta para mim. Você sabe exatamente o que eu estou falando." Seu jogo de esconde-esconde está prestes a acabar. O homem encarou Clara, como se ela fosse a chave para tudo. "E vocês 2, apontou para Sofia e Rafael, "vão ter que lidar com as consequências." O salão estremeceu diante de sua declaração. Sussurros cortaram o ar, curiosidade e medo se entrelaçando. Clara sentiu seu coração disparar. O que aquele homem sabia? Que segredos ainda estavam enterrados? "Quem é você?" Clara perguntou, a voz rouca, o pânico se avolumando em seu peito. "Meu nome é Victor e eu sou..." Hesitou, o queixo firme, como se deliberadamente escolhesse a próxima palavra. "Sou irmão de Lucas. E vocês estão todos enredados em uma teia que vai além do que imaginam." Clara franziu a testa confusa. "Irmão? Lucas nunca mencionara isso." A sala parou. Olhares de espanto encheram os rostos, e a tensão tornou-se palpável. Rafael parecia, agora, uma sombra, enquanto Sofia se desmanchava em lágrimas. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Rafael, a voz endurecendo. Ele não estava disposto a aceitar aquela realidade. A presença de Victor como um golpe. O sal forte da dor estava presente, invadindo o ambiente como uma nuvem. "A verdade que você escondeu sobre nossas origens, Lucas, não dá mais para camuflar. Você realmente achou que estava prestes a se casar com um homem que esconde um passado sombrio? Um passado que pode destruir tudo o que você construiu?" Nesse momento, Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Segredos emaranhados, revelações desnudadas. O que mais estavam escondendo?
O futuro que parecia promissor agora pendia por um fio. A sala se tornara um campo minado de emoções. Enquanto os espelhos refletiam a confusão coletiva, Clara percebeu que as escolhas que a cercavam eram mais complicadas do que uma simples decisão de amor. As relações que definiam sua vida estavam prestes a ser testadas, e o peso da verdade poderia ser devastador. E em meio a tudo isso, uma única pergunta ecoou em sua mente: até onde iria para descobrir as profundezas obscuras da verdade que a cercava? O nó na garganta tornou-se maior e o futuro escureceu diante de um abismo de incertezas, aguardando que ela decidisse seu próximo movimento. Clara se sentiu como se a terra sob seus pés tivesse desabado em uma queda livre. Victor, com seu olhar afiado, havia soltado uma bomba que ecoava em sua mente. Um irmão? Um segredo? O que mais estava escondido? Velhos ecos de vozes passaram por seu cérebro. Não podia pensar. Estava sufocando em meio a tantas revelações. A sala parecia um caldeirão prestes a transbordar. Os murmúrios aumentaram. Ninguém sabia como reagir. Olhos se encontraram e se desviaram, enquanto cada pessoa ali tentava decifrar o novo enigma. Irmão? Rafael repetiu, a incredulidade tomando conta de seu rosto. O que você quer dizer com isso? As palavras de Victor o atingiram como uma flecha. Clara olhou de um para o outro. Suas mãos trêmulas, se apertando no vestido. Não era só sobre Lucas e Sofia. Não era só sobre ela. Era uma rede de mentiras maiores do que todo aquele espaço festivo, agora sufocante. É uma longa história, um passado que precisou ficar enterrado. Victor explicou, a voz firme. Mas Clara podia ver o nervosismo em seus olhos. Mas a verdade está prestes a ser revelada de uma forma que ninguém esperava. Nesse momento, o ar ficou pesado. Clara tinha vontade de gritar, mas sua voz parecia presa. E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou na sala, seus cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada. A expressão em seu rosto era de desespero. Clara reconhecia aqueles olhos. Era Bruna, a prima de Rafael. O que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, a raiva crescendo enquanto se preparava para confrontá-la. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, cada um assumindo que sua presença era um agravante ao caos. Eu vim! Bruna hesitou, antes de soltar a bomba. Eu vim porque preciso contar a verdade. Os olhares se voltaram para ela, e Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer? Bruna, com a voz embargada, continuou. Lucas, ele não é quem você pensa que é. Ele não é irmão de Victor. Ele é adotado. As palavras dela penduraram-se no ar, chocando como um raio. Clara piscou tentando assimilar a nova informação. Bruce não era irmão de Victor? Um murmúrio percorria a multidão. Os rostos mostravam espanto. Victor estava paralisado. A expressão misto de incredulidade e raiva. Clara sentiu o chão se abrir novamente. O quê? Lucas se virou para Bruna, seus olhos fumegantes. O que você está dizendo? Eu não posso ficar calada, Bruna gritou, a voz começando a tremer. Você precisa saber, Sofia não é apenas sua amiga, ela é sua irmã de sangue. O impacto da revelação caiu como uma bomba atômica. O ar parecia cortante, o tempo parou. Clara ficou petrificada. O que significava isso para ela? Para todos ali, uma nova camada de confusão se misturava ao caos que já existia. As palmas de Lucas e Victor estavam brancas de tanta tensão.
Sofia, com um olhar de desespero e confusão, olhou entre os dois homens. Clara se perdeu em pensamentos. As histórias de amor e traição agora estavam emaranhadas em sangue. Os segredos estavam recrutando todos. Nada mais fazia sentido. Isso não pode ser verdade! Rafael gritou, a voz violenta. Você está louca! Não, não estou! Eu ouvi a conversa entre sua mãe e a mãe de Lucas! Bruna declarou, suas palavras ecoando como um sino de alerta. Nesse momento, Clara percebeu que tudo o que tinha certeza poderia estar construído sobre mentiras. Se Lucas e Sofia eram irmãos, e se Victor não era quem ele dizia ser, qual era a verdadeira conexão que ela tinha com eles? O nó em seu estômago se apertou ainda mais enquanto olhava para os rostos confusos ao seu redor. E agora? Ela murmurou, sentindo-se enredada em um labirinto de finalidades sombrias e complexas. O futuro estava mais embaçado do que antes, e a sensação de que todo mundo estava tão perdido quanto ela pesava como um manto. Uma pergunta crucial se formou. Até onde isso iria levar? A sala estava tão tensa que um fio poderia cortá-la. E ali, diante de todos, Clara percebeu que a mudança estava apenas começando. A verdade, aquela que todos temiam, tinha ganhado vida e estava faminta por revelação. E no fundo de seu ser, ela soube que nada jamais seria o mesmo a partir daí. Clara se sentiu como se estivesse flutuando em um mar de confusão. O rugido do salão a rodeava, mas estava distante, como se o mundo tivesse se tornado um eco de murmúrios distantes. Os olhos de Lucas, de Victor, de Sofia e de Rafael estavam todos sobre ela, um fardo pesado de expectativas e medos. O que mais você vai revelar? Clara murmurou, a voz quase perdida. O peso daquelas palavras pairava no ar. A tensão era palpável. Victor, sem perder tempo, começou a explicar sobre segredos de família. Mas Clara não ouvia. Sua mente estava ocupada processando a nova camada de complexidade que envolvia todos ao seu redor. E então, um grito, um choque. Todos viraram suas cabeças na direção da porta. Uma mulher entrou e o chão pareceu se abrir novamente sob os pés de Clara. Era Dona Aurora, a antiga patroa de Lucas, com os olhos arregalados e a respiração rápida. O vestido dela estava pouco arrumado, como se ela tivesse chegado às pressas. Lucas! Ela gritou, com uma voz que misturava alívio e desespero. Você precisa ouvir. O clima na sala virou do avesso. A atenção, que estava fixa em Clara, desviou para Dona Aurora, enquanto os murmúrios crescendo nas costas dela criavam uma onda de curiosidade e apreensão. Clara franziu a testa. O que poderia ser tão urgente? O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, o tom entre desconfiança e preocupação. Eu não posso ficar calada, disse Dona Aurora, sua voz tremendo. A verdade sobre a sua família, ela é mais sombria do que você pensa. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Clara sentiu o coração apertar. O que mais estava escondido? O passado teria mais surpresas. O que você quer dizer? Rafael rebateu, as palavras saindo como um rosnabo. Lucas não é apenas adotado, ele é... A voz de Dona Aurora ficou presa. As palavras escapavam dela, como se o peso estivesse tomando conta de seu corpo. Todos estavam pendurados em cada sílaba, esperando a revelação. Ele é o quê? Lucas insistiu, mais inseguro agora do que antes.
Ele é o filho de um crime, uma consequente traição. Dona Aurora respirou profundamente, a expressão de dor transparecendo. Sua mãe não teve apenas um caso. Ela se envolveu com um homem que a deixou com um segredo que poderia destruir sua vida. O verdadeiro pai de Lucas é o homem que você pensa que está morto. As palavras dela caíram como bombas, cada uma explodindo em fragmentos de choque. O rosto de Lucas ficou pálido. Clara se sentiu tonta, o mundo à sua volta girando. Um crime? O que isso significava? O que você está dizendo, Dona Aurora? Clara sussurrou, a dúvida fazendo com que seu estômago se contorcesse. O homem que você achou que era seu pai, Lucas, não é quem você pensa. Ele deixou você em um orfanato. E eu? Eu era a única que sabia. Este era o verdadeiro significado da vida de Lucas. Ele não era apenas um homem cheio de segredos. Ele era parte de um passado distante e complicado. As revelações não paravam de vir. A conexão entre eles, que já era forte, agora parecia envolta em um véu de dor e confusão. Então, ninguém é quem eu achava que era? Clara perguntou, a voz tensa e trêmula. O nó na garganta era quase insuportável. Clara, as palavras de Lucas entraram como um sussurro, mas a sala estava em um caos. Os murmúrios cresceram, as reações se multiplicaram. O que mais estava prestes a ser revelado? Mas antes que alguém pudesse responder, outra voz cortou o ar, uma voz que Clara nunca imaginaria ouvir. Eu sou a mãe de Lucas! Gritou uma figura familiar, irrompendo pelo salão. Era Jussara, a avó de Clara, com lágrimas nos olhos e o rosto marcado pela dor. O chão sob os pés de Clara se desfez novamente, desta vez numa queda livre. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de um jeito que a deixava tonta. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. A verdade estava se desdobrando e, ao mesmo tempo, mergulhando todos em um abismo de segredos ainda mais profundos. Clara não sabia mais em quem confiar. O que isso significava para ela? E para todos ali presentes. O futuro parecia uma tela em branco, manchada de sombras e mistérios. E na escuridão, Clara percebeu que a verdade poderia ser seu maior inimigo. O que viria a seguir deixaria todos em um estado de choque. A tempestade estava apenas começando, e o que ela faria a seguir estava além de qualquer compreensão até então. Clara se sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dela. Dona Aurora de Clara, com seu olhar carregado de peso, destroçou a sala ao declarar seu vínculo com Lucas. Mas antes que todos pudessem processar tal revelação, a tensão foi quebrada por um grito ensurdecedor. Não! Uma mulher surgiu no fundo da sala, sua voz rasgando o silêncio. Era Bruna, novamente. Mas não era a mesma Bruna que todos conheciam. Ela parecia transformada, os olhos abarrotados de desespero e uma mistura de dor e determinação. Sua presença era um choque. O que você está fazendo aqui? Rafael olhou para ela, o horror estampado no rosto, cada palavra sendo carregada de uma intensidade nova. Antes que alguém pudesse responder, Bruna se lançou para frente, seus olhos fixos em Clara. Você precisa ouvir isso, Clara! A verdade é mais complicada do que você imagina! Sua voz estava tremendo, mas cheia de urgência. Os convidados estavam paralisados, sussurrando entre si. O silêncio tinha um peso insuportável. Então Bruna apontou para Lucas e, com voz embargada, confessou: Lucas e eu, nós não somos apenas amigos.
Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. Eu sou a última a saber. As palavras dela caíram como um peso sobre todos. Clara sentiu o ar faltar. O que ia dizer com isso? Lucas parecia atônito, sem saber o que fazer com a informação que bombardeava seu mundo. Do que você está falando? Ele balbuciou, a incredulidade pintada no rosto. Eu sou a sua irmã! Bruna gritou. O escândalo fez eco no ambiente. O rosto de Lucas empalideceu como o de alguém que recebeu um golpe mortal. Os lábios de Clara se entreabriram em choque. O murmúrio da multidão cresceu como um vendaval. Clara piscou várias vezes, tentando processar a avalanche de revelações. Irmã? Como era possível? Não, isso não pode ser verdade. Rafael protestou, a voz cheia de raiva e confusão. O velho tapete sob seus pés parecia desvanecer, como se a realidade se dissolvesse. A sala se transformou em um campo de batalha emocional. Eram lágrimas, gritos, vozes interrompidas numa dança caótica de espanto. A tensão estava tão forte que fazia Clara querer se esconder. A cada revelação, ela sentia que a linha que separava o amor do ódio estava se desvanecendo. Dona Aurora tentava ganhar controle, mas Bruna não desacelerava. É a verdade. Fui eu quem arruinei tudo, tentando proteger a nossa família. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia uma força que emanava dela. Proteger? Proteger de quê? Clara perguntou, sentindo um tremor em sua voz, a dor crescente em seu peito. Era como se cada revelação rasgasse mais fundo em sua alma. A confusão continuava. Mas nesse caos, a entrada de outra mulher interrompeu tudo. Clara virou-se bruscamente ao ouvir o nome que lhe era familiar. Mãe, por que você está aqui? Uma figura alta e familiar estampava um olhar de pânico. Era a mãe de Rafael, com expressão perdida, como se não houvesse voltado para casa após uma viagem longa. Lucas! A mãe de Rafael começou, mas pareceu hesitar, cautelosamente. Eu há muito tempo procurava por você. A sala exultava com uma onda de perguntas. Mas a mãe de Rafael soltou a bomba. Você não deveria estar aqui. Sua mãe estava viva quando você foi levado. Você foi tirado dela. Um silêncio sepulcral. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Era uma peça ainda mais devastadora desse quebra-cabeça. As revelações não paravam. Cada nova camada da história parecia mais sombria que a anterior. E a ideia de que alguém tinha o poder de mudar tudo voltava à mente de Clara com um eco insistente. O que isso significa? Lucas balbuciou, a confusão dominando seu rosto. O que mais haviam escondido dele? A sala parecia sufocada, e Clara sentiu que estava flutuando dentro de uma bolha de horror. Significa que você pode ter sido enganado. A mãe de Rafael, gasping for breath. Olhos redondos, como se reconhecesse a gravidade das palavras. E que nós precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Clara sentiu um nó aumentar em seu estômago. A verdade era uma fera selvagem que ainda não haviam domado. E todas aquelas revelações estavam prestes a causar estragos irreparáveis. O futuro que parecia tão próximo e claro se tornava nebuloso. Um caminho coberto por segredos e mentiras. De repente, um barulho estrondoso ecoou na porta. Todos olharam rapidamente. E o que quer que estivesse se aproximando tinha uma força que ressoava em seus corações. Clara ficou paralisada. O que mais poderia acontecer? O que mais estava prestes a ser revelado nessa tempestade de emoções e verdades inomináveis? E em meio a tudo isso, a pergunta ardente nasceu em sua mente. Até onde vão as raízes do engano que a cercavam?
A tempestade estava apenas começando e Clara estava prestes a descobrir que a verdade tinha... Era um homem que Clara nunca havia visto antes, mas seu olhar era cortante. Ele resfolegou, os olhos parecendo brilhar com uma raiva armazenada. "Carteira de identidade!" gritou, e todos pararam. Assustados, os convidados começaram a sussurrar. O que ele queria? Lucas insistiu, nervoso. "O que você quer de nós? Quem é você?" "Meu nome é Hugo, e eu sou." A voz do homem era pesada, como se cada palavra fosse um farde. Ele olhou para Lucas e então para Clara, um sorriso cruel esboçado em seus lábios. "Eu sou o verdadeiro irmão de Lucas." "O quê?" Clara sentiu o mundo desabar mais uma vez. O olhar de Lucas se fechou. Como era possível? A sala estava paralisada. O impacto da revelação ressoava e a confusão tomou conta de todos. "Lucas não é adotado," Hugo continuou, a voz carregada de desprezo. "Ele é meu irmão, mas não apenas isso. Temos uma história que vocês todos ignoram. O motivo pelo qual sua mãe o deixou em um orfanato foi muito mais sombrio do que vocês pensam." Desespero e raiva se misturavam nos rostos dos presentes. As palavras de Hugo eram como facadas. Clara ficou sem palavras. O que mais poderia ser revelado? "Sua mãe nunca quis que você soubesse quem você realmente é. E muito menos que você soubesse de mim." Hugo gritou. O rosto de Lucas estava rubro agora, se contorcendo entre a raiva e a confusão. Dona Aurora agarrou o braço de Clara, como se estivesse tentando evitar que ela afundasse naquela torrente de veracidade brutal. "Não! Isso não pode ser verdade!" Ela gritou, sua voz alta quebrando em desespero. "Tá tudo bem." "Está tudo bem?" Clara se ouviu murmurar. Mas a verdade estava instigando no fundo de seu ser. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, formando uma imagem monstruosa que ela jamais poderia ter previsto. "E o que você quer, Hugo?" perguntou Bruna, seu tom exibindo uma mistura de medo e indignação. "O que eu quero?" riu Hugo. Um riso sombrio e irritante. "Eu quero o que é meu por direito. Não só o amor e o apoio de nossa mãe, mas a verdade que foi escondida de nós. Ela nos traiu do mesmo jeito que traiu Clara e todos vocês." As palavras dele eram como chamas, incendiando o ambiente. Clara sentiu seu coração pulsar descontroladamente. "O que você quer dizer?" Então Hugo olhou diretamente para Clara, franziu o senho e soltou. "Você sabe do que estou falando. Não há como fugir agora. Sua ligação com Lucas é mais forte do que você nunca imaginou. Você não é apenas uma noiva. Você é parte da cadeia da verdade que não é a suposta conhecer." A sala inteira ficou em um silêncio profundo. O impacto de suas palavras balançou tudo. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela olhou para Lucas, os olhos cheios de perguntas não respondidas, e então encarou Hugo. "O que você está dizendo sobre mim?" Sua voz falhou. Um nó se formou em sua garganta, e ela sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. Antes que qualquer um pudesse reagir, o celular de Clara vibrou em seu bolso, quebrando a intensidade. Ela olhou para a tela e sentiu o coração parar. Era uma mensagem desconhecida, mas o conteúdo a fez estremecer. "Você não sabe a verdade, mas logo saberá." A contagem regressiva começou. O clima na sala voltou a ferver. O futuro, que uma vez se parecia tão claro, agora era uma montanha-russa de revelações e mistérios. Clara sentia que a tempestade não apenas havia chegado, mas que algo muito maior se aproximava.
e ela estava prestes a descobrir que as raízes do engano a carregavam para águas profundas e desconhecidas. Como uma bolha prestes a estourar, o que vinha a seguir seria ainda mais devastador. Clara sentiu o coração disparar quando leu a mensagem em seu celular. O ar estava eletrificado e o salão inteiro parecia estar em suspenso. As revelações estavam chegando a um clímax surreal. Ela ergueu os olhos e viu as expressões confusas e preocupadas de Lucas, Bruna e até mesmo Rafael. O que estava prestes a acontecer era melhor não imaginar. Não se pode esconder a verdade, Hugo disse, rompendo a tensão com uma voz cortante. Seus olhos estavam fixos em Clara e ela sentiu um frio na espinha. Ele parecia saber mais do que todos ali reunidos. A verdade sempre vem à tona. E você está prestes a descobrir que sua vida inteira é baseada em mentiras. E essa revelação ecoou na mente de Clara. A verdade? Que verdade ele estava mencionando? Aquela mensagem parecia se repetir em sua cabeça como um disco riscado. Estava prestes a questioná-lo quando o som de um vidro quebrando explodiu ao fundo. Olhares se voltaram bruscamente para a direção do bar, onde um garçom, pálido e trêmulo, havia deixado cair uma bandeja. O desconcerto se transformou rapidamente em uma onda de esperanças, quando eles perceberam que ele carregava uma caixa. O garçom, visivelmente nervoso, gesticulou para alguém no fundo. Clara e a multidão se aproximaram, mal sabendo que o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. "Eu tenho algo para você!" exclamou uma mulher que emergiu da multidão, quase como uma tempestade. Clara não a reconheceu, mas algo em seu olhar a fez estremecer. A mulher ergueu uma pasta recheada de papéis. O que estava acontecendo? "Quem é você?" Rafael perguntou, a voz se estreitando enquanto os olhares se concentravam naquela figura inesperada. "Meu nome é Larissa. Sou uma investigadora. Trabalhei com segredos de família. Especialmente sobre você, Lucas." Um murmúrio passou pela sala, e Clara se sentiu em um filme de terror, onde cada cena era mais assustadora que a anterior. Larissa começou a folhear os documentos. Cada página que virava parecia um golpe. "E eu trouxe isso porque você precisa saber a verdade sobre quem realmente é e sobre seu passado." A tensão na sala cresceu. Clara olhou para Lucas. A expressão dele estava um misto de curiosidade e receio. O que mais poderia haver? Larissa parou em uma página e olhou diretamente para Lucas. "Você não é apenas um irmão. Você é o filho da herança de uma família poderosa. Mas também está em perigo." O ar ficou pesado. Clara sentiu um nó na garganta. A sala estava em silêncio. Larissa olhou para todos antes de continuar. Sua mãe, Lucas, não era apenas alguém a ser protegida. Ela fez um pacto que a levou a se esconder de você e de Hugo. Hugo, que estava em choque, se virou rapidamente. "O que você está dizendo?" Sua voz estava trêmula. "O que eu estou dizendo, Hugo, é que a vida de Lucas foi arranjada desde o começo. Os homens que a sua mãe se envolveu pertencem a um cartel que ficou sabendo da sua adoção e que quer acabar com você." O caos se instalou. Um grito gutural explodiu de alguém entre a multidão. Clara estava congelada no lugar, processando cada palavra. Cartel? Adoção? A vida de Lucas era um fio enrolado em segredos e manipulações. E antes que alguém pudesse reagir, um grupo de homens entrou na sala. Seus rostos eram sombrios e os olhos se focaram em Lucas. A tensão aumentou, como se o ar estivesse prestes a se romper.
O murmúrio da multidão se tornou um clamor de desespero. Vocês nos enganaram! Um dos homens gritou, sua voz carregada de ameaças. É hora de acertar contas. E nesse instante, o que Clara temia se concretizou. Ela percebeu que o amor, as ilusões e tudo o que a cercava estavam prestes a desmoronar. O que ela tinha como certo não era nada além de um véu frágil. Todos ali foram arrastados por consequências que mal podiam imaginar. Com os homens se aproximando, uma única pergunta ficou ecoando na mente de Clara. O amor ainda tinha espaço na verdade que se aproximava como uma tempestade? E a partir dali, cada escolha poderia ser a última. Clara sentiu seu coração acelerar, a adrenalina pulsando como um tambor em seus ouvidos. Hugo estava ali, revelando a verdade a cada palavra que saía de sua boca. Os homens de preto se aproximaram, e o ar da sala estava carregado de ameaças implícitas. A tensão fez com que todo o salão parecesse vibrar. "O que vocês querem?" Lucas gritou, seu rosto pálido. Ninguém respondeu. A cada passo que os homens davam, Clara se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Então, do nada, a luz principal da sala começou a piscar. Clara olhou ao redor, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. "O que foi isso?" Alguém sussurrou entre os convidados. E antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso fez ecoar no salão. A porta principal se abriu com um estrondo e outra figura imponente apareceu. Era uma mulher, vestida com um traje escuro. Mas o que chamou a atenção de todos foram os olhos. Olhos implacáveis que avaliavam a situação à sua frente. Ela parecia não se importar com a confusão. Sua presença quase feminina, causando assombro. "É hora de acabar com isso, Hugo!" ela exclamou. Hugo ficou paralisado e a multidão se agitou, murmurando. Clara sentiu o medo se transformar em confusão. "Quem era ela? Você não deveria estar aqui." Hugo respondeu, a voz balançando entre o medo e a defesa. "Mas estou!" A mulher avançou, seu olhar penetrante fixo em Lucas. "E você precisa saber a verdade." Os homens pararam, a tensão tremulando no ar. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? "O que você está fazendo?" Lucas perguntou, quase sem fôlego. Sua dúvida se transformou rapidamente em desespero. Há muito tempo, nossas vidas foram entrelaçadas. A mulher gesticulou e a sala inteira parecia encerrar a respiração. "Você não é apenas filho de uma mulher em perigo, você é filho de uma traição." Clara se sentiu tonta. Tudo estava acontecendo tão rápido. Os segredos estavam emergindo e a verdade parecia correr como um rio caudaloso. A mulher continuou, sem se importar com o barulho crescente. "Você é cadela." Ela apontou para Hugo, que a encarava com um espanto inegável. "Você não é irmão de ninguém. É um impostor." O olhar de Lucas se transformou em choque. Clara sequer conseguia processar a complexidade daquilo tudo. A sala explodiu em gritos e confusão quando a verdade desabou como uma avalanche. "O quê? Como assim?" Rafael exclamou, a voz aguda. A mulher não hesitou. "Hugo foi adotado assim como você, Lucas. Os dois foram retirados de um cenário de crime. Mas a verdade, meus caros, é que quem estava por trás disso era a mãe de vocês." O murmúrio criou um eco sussurrante entre os convidados, como ondas de choque. O chão parecia se desintegrar sob os pés de Clara. Ela olhou para Lucas, que estava em estado de choque. Hugo parecia um fantasma, seus olhos vazios de qualquer esperança. "Sua mãe acabou com o futuro de vocês." Ela continuou. "Estava ligada a um cartel poderoso, e quando vocês eram bebês, decidiram que não poderiam deixar as pistas chegarem até você."
Clara não sabia como reagir. O que mais estaria o escondendo? Como tudo poderia ser tão complicado? O controle da situação estava completamente fora de suas mãos. Hora de receber a verdade de volta! A mulher gritou, e neste momento a sala começou a tremer. E então um grito cortou o ar, vindo do fundo da sala. Como um lamento. Uma figura aparece na porta. É uma mulher com sangue escorrendo de seu braço. A presença dela oscila entre poder e vulnerabilidade. Eu sou a mãe de vocês! Ela grita, fazendo todos congelarem. A sala silenciou. E Clara mal pôde acreditar no que estava vendo. As revelações se amontoavam e, de repente, tudo o que ela conhecia parecia um elaborado plano de manipulação. A fúria, a dor, a culpa, tudo começou a se misturar enquanto a mulher avançava, desafiando os olhares perplexos. A verdade não pode mais ser escondida, ela ordenou, e Clara deu um passo à frente involuntariamente. O que essa nova revelação significava para o que ela acreditava? E antes que Clara pudesse compreender, a mulher colapsou ao chão. E uma queda de silêncio despencou na sala. O coração de Clara acelerou, e com ele, a sensação de que a tempestade estava apenas começando. O que viria a seguir era uma questão que ecoaria em sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara se agachou no chão, a visão embaçada pelas lágrimas. A mulher que acabara de entrar desmaiara. E as revelações pesadas à sua volta pareciam uma tempestade interminável. O calor e o tumulto da sala tornaram-se um redemoinho de emoções, e Clara sentia que cada batida de seu coração ecoava a dúvida. Lucas estava ao seu lado, pálido, os olhos expressando um turbilhão de sentimentos, de dor, confusão e um vislumbre de esperança, mas tudo isso era incerto. Mãe? A palavra escapuliu da boca dele como um sussurro. A sala estava tão silenciosa que o eco da voz parecia cortante. A mulher desmaiada era a chave para tantas perguntas, e agora a verdade pairava como um fantasma à espreita. Os homens se aproximaram, tensão no ar como fios elétricos. O murmúrio na sala se transformou em um clamor. Um dos homens, o mais alto, apontou para Lucas e gritou: "O que você vai fazer, garoto? Você está em perigo!" "Eu não sei", Lucas gritou de volta, o desespero transparecendo em sua voz. Era a primeira vez que Clara o via tão vulnerável. O que mais ele poderia perder? A mulher finalmente se reergueu, olhando ao redor com confusão. Esse era o momento da verdade. Mas o que fazer com isso? Clara sentiu um nó na garganta, lutando para respirar enquanto sua mente girava. Pouco a pouco, os olhares se voltaram para ela. Ela, a noiva, a que precisava decidir o destino de todos. "Estão todos errados sobre mim!" gritou a mulher, agora visivelmente recuperada. "Eu não sou uma fria traidora! Você não sabe o que aconteceu!" Foi quando um barulho estrondoso cortou a tensão. A porta explodiu e mais homens entraram, e a sala imediatamente entrou em caos, com gritos e empurrões. Clara sentiu seu coração parar. Como poderiam as coisas ficar ainda mais complicadas? Estava em meio a um turbilhão, um mar de mistérios. "Saia do caminho!" gritou um deles, empurrando os outros. O caos se espalhou rapidamente e Clara decidiu que tinha que agir. Ela agarrou a mão de Lucas e puxou-o para o lado, determinada a não deixá-lo ser arrastado para essa bagunça. "Precisamos sair daqui!" ela sussurrou. Mas a verdade devorava seus pensamentos. Estavam cercados por revelações e riscos, uma rede de mentiras desmoronando ao redor. Mas, de alguma forma, ainda havia uma luz. Uma decisão a ser tomada, um caminho a seguir.
Lucas olhou em seus olhos, a conexão entre os dois mais intensa do que nunca. Que faremos agora? Ele perguntou, sua voz um misto de medo e esperança. Não sei, mas precisamos de um plano. Vamos descobrir quem somos de verdade e enfrentar isso juntos. Nesse instante, a mulher que havia desmaiado começou a se levantar novamente, e o ambiente se acalmou ao redor. Eu sou sua mãe, e agora precisamos colocar tudo isso em ordem. O caos tinha seu preço, mas ali juntos, Clara e Lucas sentiram a força de um novo começo. O peso das mentiras que carregavam desde o início parecia começar a se dissipar. Clara sabia que não havia como reverter o que aconteceu, mas juntos poderiam construir um futuro, enfrentar quem quer que fosse que interferisse em suas vidas. E enquanto o sol se punha no horizonte, Clara se perguntou o que mais estava por vir. Que novos segredos poderiam ser descobertos? Que luz ainda havia para ser revelada nas sombras? Agora, queridos leitores, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem o valor de apoiar o canal com essas ações.